O Ministro da Administração Interna pediu hoje desculpa aos portugueses que não conseguiram votar nas eleições presidenciais de domingo. Rui Pereira esteve a dar explicações no Parlamento e reconheceu que o assunto é grave. Explicações insuficientes para a oposição, sobretudo para o PSD e para o CDS, que pediram a demissão do Ministro. O Ministro do Governo Simplex não sabe quantos foram afetados nas eleições de domingo, mas reconhece a gravidade da situação 2 dias depois. Quero aqui pedir desculpa pelo sucedido como responsável máximo pela administração eleitoral. O Ministro diz que quer perceber tudo o que se passou e lembra que já pediu um inquérito que será feito na Universidade do Minho. Rui Pereira quer respostas em 2 semanas. E é evidente que depois esse relatório terá de ser avaliado politicamente e não deixarei de o fazer. Quero dizer-lhe, Sr. Ministro, que em qualquer país civilizado da Europa levaria imediatamente à demissão do Ministro responsável. Num país em vias de desenvolvimento, o Ministro teria sido demitido. Em Portugal, abrimos o inquérito e pedimos desculpas aos cidadãos. Caso houvesse alguma incerteza relativamente ao resultado e tivesse havido uma eleição com resultados muito apertados, isto seria de extrema gravidade. E não sei o que é que estaríamos a discutir nesta altura. A oposição quer saber como é que o problema vai ser resolvido para que não se repita em próximas eleições. O CDS diz que o Governo sabia do aumento do número de cartões do cidadão para mais de 4 milhões e que isso iria trazer problemas. Porque é que, tendo conhecimento desse acréscimo de quase 5 vezes mais, não enviou, como fez em 2009, não enviou em 2011 as cartas, nomeadamente para pormenorizar o local de votação da parte dos eleitores. Foi feito um despacho nesse sentido, que se devia manter a notificação. A Sra. Secretária de Estado não quer que lhe chame apagão, nem colapso, mas eu lamento, mas quer dizer, não lhe vou chamar apagão, porque se calhar não foi tudo apagado, mas colapso eu tenho que lhe chamar. Não houve um apagão, mas houve uma ineficácia do sistema, sem dúvida. E porque o Ministro não respondeu, o CDS só vê um caminho. Se não tem respostas para dar ou se não quer responder, não vemos outra forma ou não vemos forma como continuar perante a gravidade do que se passou no domingo. Antes da ida de Rui Pereira ao Parlamento, a Comissão Nacional de Eleições fez uma conferência de imprensa onde rejeitou responsabilidades sobre a confusão do domingo. O Conselheiro de Estado, António Capucho, é convidado desta edição da noite. Muito boa noite. Boa noite. Se estivesse no lugar de Rui Pereira, o que é que fazia? Eu acho que uma razão de coerência devia demitir-se, porque de facto o que se passou é inacreditável. É a primeira vez que eu me recordo que é impossível saber quantos abstencionistas tivemos. Na minha Assembleia de Voto, sendo eu Presidente de Câmara, tive a sensação, porque fui, obviamente, intimado, insultado até em alguns casos, por variadíssimos eleitores que disseram: estou há 1 hora na bicha ao frio, acabou, vou para casa, isto é uma vergonha do terceiro mundo. E houve centenas de pessoas em todo o meu concelho e presumo que em todo o país. Portanto, os números da abstenção hoje em dia são uma incógnita. Efetivamente, não terá havido impacto no resultado eleitoral, mas é de uma gravidade extrema porque, em primeiro lugar, eu não abundo em favor da teoria da conspiração, mas é evidente que toda a gente sabia que a abstenção prejudicaria o candidato Cavaco Silva e, portanto, há quem pense hoje em dia que isto não é por acaso. Eu não penso assim, acho que foi mera negligência. E a negligência tem que se pagar politicamente e o Sr. Ministro não pode estar à espera de apurar o que quer que seja. A máquina devia estar montada. E é por demais evidente, para quem conhece o processo, que o mínimo que teriam que fazer era escrever aos portadores de novo cartão a dizer qual era o número da mesa de voto, o local onde é que deveriam votar. Se não mesmo, uma circular a todos. Por outro lado, eu não vi a Comissão Nacional de Eleições a fazer, como sempre fez, uma campanha eleitoral de apelo ao voto. Também me deixa algumas dúvidas se isto é apenas poupança. Enfim, é um processo que é perfeitamente lamentável e que ensombrou, no fundo, os resultados destas eleições, pelo menos no campo da abstenção. E uma campanha que não foi propriamente muito interessante. A campanha foi, ou poderia ter sido mais interessante do que foi, se não houvesse um encaminhamento ou uma tentativa de desvio para as questões relacionadas com a honorabilidade do candidato que acabou por ser vencedor, do professor Cavaco Silva. E, portanto, por força do conjunto desses ataques, através dos seus adversários, que existiam apenas para o efeito, que tiveram, de resto, um resultado eleitoral lamentável, enfim, desastroso, mas também através da natural ansiedade dos jornais de publicarem este tipo de notícias
e tendência para a especulação sobre esta matéria, isso é que vai perturbar o debate, porque no fundo eu vi o professor Cavaco Silva em todas as intervenções que fez. O próprio Dr. Manel Alegre, fundamentalmente estes dois, o Fernando Nobre menos, mas a debaterem alguns dos aspectos, ou pelo menos a explicarem alguns dos aspectos. Agora, se de facto num frente a frente entre dois, a moderação ou o moderador permite e que se encaminhe não para a discussão das questões concretas, que têm a ver com a governação, com o país, com o futuro, etc., mas sim para esse tipo de situações que têm a ver com a vulnerabilidade, isso prejudica, obviamente. E não acha que a atitude de Cavaco Silva, ou a opção, a estratégia de não resposta, fez prolongar muito mais tempo na campanha esse tipo de assuntos? Não acredito que a resposta, o esclarecimento que ele pudesse prestar satisfizesse quem quer que seja. Não porque não fosse cabal, satisfatória, mas porque efetivamente havia ali candidatos que estavam apenas para, enfim, atacá-lo na sua seriedade, e estou convencido que se ele explicasse, arranjavam outra coisa qualquer para, contornando essa explicação, voltarem à liça. Enfim. Dr. António Capucho, passadas as eleições, vamos ouvindo o que sobra no discurso político. O PS já percebemos que não está especialmente interessado em ficar a analisar estes resultados, mas há ou não agora no PS uma encruzilhada muito semelhante àquela em que Manuel Alegre acabou por se deixar ficar ao ser apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PS ao mesmo tempo. Ouvimos José Sócrates, na noite das eleições, dizer: o eleitorado escolheu uma solução de estabilidade. E daí podemos concluir que se Manuel Alegre tivesse ganho, para o Primeiro-Ministro era uma solução de instabilidade. Está ou não o PS agora aqui numa situação também ambígua, saída destas eleições? Bom, eu suspeito que o PS agora estará, como é próprio dos livros, num compasso de espera. Não há, presumo eu, ninguém dentro do PS com capacidade, vontade política de assumir a liderança do partido face ao descalabro que tem sido e à perda de popularidade que tem sido, o encaminhamento do Primeiro-Ministro. Não há ninguém que esteja interessado em substituí-lo e, portanto, querem que ele leve a cruz até ao Calvário. E quando chegarem as eleições e os resultados eleitorais lhe forem negativos, então sim aparecerão candidatos. Havia outra alternativa, penso eu, que é o PS tentar apagar o passado com um novo candidato, refrescar com alguém que não tenha muito especialmente a ver com esta governação que eu considero desastrosa. Mas a verdade é que esse alguém que existe, sabemos pelos jornais que existe, não estará interessado agora a queimar-se e a levar o partido até uma derrota nas urnas que parece inexorável. E não conseguirá fazer o lifting do Partido Socialista neste espaço de tempo que medeia entre o momento atual e as próximas eleições. Que alternativa deixa esse cenário do Partido Socialista ao Presidente da República? E gostava que olhasse para esta pergunta, tentando envolvê-la no conceito de magistratura ativa ou atuante, de que Cavaco Silva tem falado. Pois vai ser uma coabitação muito difícil, tendo em conta... Já era, não é? Já era, mas apesar de tudo havia a expectativa de que este governo tinha que responder aos desafios de natureza económica ou financeira, orçamental, tinha a pressão dos mercados, a pressão das instituições europeias, dos outros primeiros-ministros com relevância na Europa, que, enfim, têm um peso político muito grande e, portanto, era muito complicado, transtornar a vida do Sr. Primeiro-Ministro e, de facto, havia que dar primazia ao conceito da estabilidade e aos princípios da estabilidade, não sendo o fim em si mesmo. Bom, neste momento vamos entrar em velocidade de cruzeiro no sentido em que parece que foi possível conter o déficit, veremos o que é que vai acontecer ou o que é que está a acontecer desde janeiro. Eu sou muito pessimista em relação a essa perspectiva e estou convencidíssimo que, mesmo no plano social, as coisas vão descambar. E sinto isso... Bom, em primeiro lugar, os funcionários públicos, na minha Câmara, por exemplo, começaram a sentir isso agora, hoje, ontem ou quando é que receberam os vencimentos. E de uma forma violenta, aos professores, enfim, as vítimas do costume, não percebo porque é que tudo caiu em cima da função pública, mas a verdade é que cada vez nos batem mais às portas pessoas que no antecedente tinham uma vida, não direi desafogada, mas uma vida simpática, satisfatória, faziam as suas economias, tinham as suas crianças na escola, e hoje em dia estão a bater à porta das instituições, não diretamente da Câmara, mas como nós lidamos com as instituições dependem em grande parte dos apoios da Câmara, estou a sentir um crescimento muito preocupante das situações, nomeadamente na classe média, nas situações de pobreza. Mas são situações provocadas por desemprego nesses quadros familiares? Desemprego fundamentalmente. Quando
se trata de um casal em que um mantém o emprego, ainda vão, embora o rendimento fique extremamente reduzido, as coisas ainda se aguentam. Agora, quando é apenas um na família a ter emprego, as coisas tornam-se extremamente preocupantes. Sendo certo que as pessoas estão muito endividadas. Dá-me a sensação de que, por força da propaganda dos bancos que oferecia viagens, bugigangas, computadores, etc., compra agora e paga depois, penso que as pessoas estão muito endividadas, designadamente com a habitação. Nós vimos que os dados do crédito mal parado, que foram anunciados a semana passada, relativamente ao período homólogo, fez aumentar em quase 30% o crédito mal parado no consumo. Quando há pouco dizia que a situação social vai descambar, teme instabilidade, tumultos, ou é de outra coisa que está a falar? Não quero ser muito pessimista nesse aspecto dos tumultos. Acho que as pessoas em Portugal têm tido um comportamento verdadeiramente notável, mas penso que vai descambar no sentido da pressão sobre as instituições que os apoiam e que vão estar em grande dificuldade porque o próprio Estado está-lhe a retirar apoios. Eu poderia dar-lhe vários exemplos em várias situações em que foram cortados apoios diretamente que no antecedente existiam, desde portadores de deficiência. O problema que temos agora nas escolas, onde vai haver despedimentos, certamente nas escolas particulares, onde vai haver a necessidade muitos pais de retirarem as crianças dessas escolas e o Ministério a cortar, digamos assim, as contribuições que no antecedente lhes proporcionava e, portanto, esta situação vai descambar. Se isto vai transformar-se em tumultos, eu espero bem que não, e tenho a expectativa que aí, enfim, a sobriedade do povo português lhe permita conter-se e protestar através das vias pacíficas. Dr. António Capucho, nós percebemos, sobretudo na reta final desta campanha presidencial, que o Presidente da República discorda de muitas das opções e das fórmulas que o Governo escolheu para este momento de crise. Relembro que ele, no último dia da campanha, disse que tinha havido a alternativa do imposto para salários mais altos, em alternativa aos cortes salariais na função pública. Numa situação de agravamento desse quadro social, acha que este é um Presidente da República que resistirá ao uso da bomba atómica a todo o custo? Eu acho que não resistirá a todo o custo. Agora, qual é o limite, não sei. Aquilo que eu acho é que ele vai tentar que as coisas se componham no plano económico ou financeiro, no plano social também, mas não vai aceitar, evidentemente, veleidades da parte do Governo, em termos legislativo ou outras, que possam ser atentatórios dos interesses do povo português. Eu isso penso que no primeiro mandato isso pôde acontecer pelas relações que conhecemos. Esta história de haver 2 mandatos está mais do que visto que, do meu ponto de vista, é um erro. Deve haver um mandato maior, porque há de facto um segundo mandato sempre diferente do primeiro, com o mesmo Presidente. A verdade é que eu chamo a atenção para o facto de o Presidente da República não pode ser insensível, ou acho que não é insensível, não querendo ingerir na sua competência, ao facto de tudo indicar que neste momento já existe uma maioria alternativa credível e coerente no espectro político português. E, portanto, não caímos no vazio no caso de se verificarem eleições. É muito desagradável dissolver e convocar eleições sem haver a expectativa de uma maioria, uma alternativa credível com maioria absoluta. Neste caso, é mais do que evidente, do meu ponto de vista, que essa maioria existe e que facilmente será coesa e constituirá uma maioria absoluta. Em que cenário é que acha que o Presidente se podia sentir no limite para uma decisão dessas? No momento da chegada do FMI, por exemplo? Não necessariamente. Eu aí, como já estive com o FMI em boa convivência com o Dr. Mário Soares e o saudoso Dr. Hernani Lopes, sinceramente não me parece que isso seja determinante. Mas não tenho dados suficientes para lhe poder responder cabalmente à sua pergunta. Se a situação deteriorar e este Governo se manifestar incapaz de a resolver, seja no plano económico, seja no plano orçamental, seja no plano social, admito que aí não haverá outra solução se não dar a volta ao texto. E muito especialmente, eu insisto um pouco permita-me que insista nesta questão, se o Sr. Presidente da República estiver convencido que o resultado das eleições poderá proporcionar uma maioria que no espectro político ela existe e que as sondagens apontam nesse sentido, admito que o limite seja mais baixo do que aquele que existiria no caso de haver fortes dúvidas, se não iríamos cair outra vez num governo minoritário. Eu sou muito pessimista e acho que este governo atingiu a tal incapacidade de governação de que este incidente é apenas um exemplo
Há vários ministérios totalmente paralisados e, se me permite, a asneirar sistematicamente. E a cortar de uma forma desorientada, digamos assim, que não acredito que tenha grande futuro. Mas pronto, vamos ter um senhor primeiro-ministro candidato a líder do PS, porque obviamente não vai ter a oposição de ninguém, e que irá até às eleições, e depois veremos. Gostava que o seu partido avançasse com uma moção de censura neste momento, ou é demasiado cedo? Neste momento acho que seria imprudente e totalmente ineficaz no plano dos interesses do Estado, e contrariando mesmo os interesses do Estado. Mas deve ser avaliado no primeiro trimestre deste ano? Admito que seja avaliado à medida que eu acho que está sempre sob avaliação o Governo, como aliás qualquer Governo, em qualquer parte do mundo democrático. Mas, aliás, ouvindo o discurso na noite das eleições do Presidente do PSD, do Dr. Pedro Passos Coelho, que me pareceu muito bem conseguido e muito prudente, muito politicamente correto, tenho que o dizer, eu aqui posso ser menos politicamente correto porque não tenho responsabilidades de natureza partidária, portanto não tenho qualquer disciplina a seguir e falo livremente. A verdade é que estamos numa fase em que estamos a testar o que é que vai acontecer depois das eleições presidenciais. Houve uma pausa em todos os sentidos, as eleições provocam uma certa pausa na vida política, ela agora vai retomar a normalidade, se é que alguma vez a vida política em Portugal foi normal, mas veremos como é que são os resultados e no fim do primeiro trimestre, de facto, teremos alguns resultados, alguns indicadores que serão preciosos. Porque acabou de referir o discurso de Pedro Passos Coelho na noite eleitoral, eu gostava que se lembrasse do discurso que ouvimos ao Presidente reeleito. Hoje o Dr. Mário Soares dizia que aquele não foi um discurso magnânimo, como devem ser os discursos dos vencedores. Gostou daquele discurso, não? Eu gostei do artigo do Dr. Mário Soares, exceto nessa parte. Eu penso que o Sr. Presidente da República, de facto, mostrou naquele discurso que estava profundamente magoado com a forma como tinha sido atacado. E considero isso normal para alguém que, como eu, na minha perspectiva, está acima de qualquer suspeita. E foi, de facto, vilipendiado de uma forma asquerosa, se me é permitido, durante toda esta campanha eleitoral. E, portanto, eu considero que foi uma reação normal e é um bocado, uma parcela relativamente breve da intervenção dele. Tem depois uma intervenção muito boa sobre os outros temas todos que abordou. Enfim, o apelo à juventude no final, designadamente, foi muito interessante, mas também compreendo que o Dr. Mário Soares tenha reparado naquele tema. Agora, ele põe o dedo na ferida sobre as vicissitudes do Partido Socialista de uma forma muito lúcida, pareceu-me. Dr. António Capucho, muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado.